Boa tarde. Hoje faremos um exercício sobre análise de sensibilidade, problema dual e o método simplex. No arquivo aula 01 de PO1 que está disponível no módulo da disciplina, temos aqui o exercício que está na página 29. Uma empresa produz dois produtos, A e B. As receitas por quilo são R$ 2,00 e R$ 3,00, respectivamente. A disponibilidade das duas matérias-primas M1 e M2 usadas na fabricação dos dois produtos é 8 e 18 kg. 1 kg de A usa 2 kg de M1 e 3 kg de M2, e 1 kg de B usa 2 kg de M1 e 6 kg de M2. Primeira letra. Determine os preços duais de M1 e M2, bem como suas faixas de viabilidade. B. Suponha que 4 kg adicionais de M1 podem ser adquiridos ao custo de 30 centavos por quilo. Você recomendaria esta compra adicional? C. Qual é o valor máximo que a empresa deve pagar por quilo de M1? E D. Determine a receita ótima se a disponibilidade de M2 for aumentada em 5 kg. Então, primeira coisa a ser feita, montar o modelo matemático. Então, vamos vir aqui, inserir objeto, fórmula, e vamos começar a definir as variáveis. Como são dois produtos, eu vou colocar minha variação como sendo x1, que é a quantidade do produto A ser produzida. X2 vai ser a quantidade do produto B a ser produzida. As receitas são 2 e 3. Como a gente está falando de receita, é um problema de maximização. Dois x1 mais 3x2. Disponibilidade das duas matérias M1 e M2. Então a gente tem duas matérias-primas, é de 8 e 18 kg. Então vou colocar aqui uma. Tem que ser menor ou igual que 8 kg, que seria do M1. E a outra tem que ser menor ou igual que 18 kg, que seria o M2. Tá. E aí vai ter medida do consumo de cada um. 1 kg de A, que é X1, para ser produzido, usa 2 kg de M1. Então seria 2 vezes o M1. E 3 kg de M2. Então aqui seria M2, seria 3x1. Um quilo de B, que é o X2, ele utiliza 2 kg de M1 e 6 kg de M2. Então, com isso, nós temos o nosso modelo matemático. Faltou colocar mais. São dois produtos e as receitas são por quilo. Se elas são por quilo, então, X1 e X2 são reais. E também X1 e X2 tem que ser maiores ou iguais que zero.
E com isso nós temos nosso modelo matemático. Só conferindo que os números não digitei nada errado. Ok, tudo certo. Tá? Esse modelo matemático é o que a gente vai usar para resolver. Primeiro eu vou copiar aqui. E vou colar o modelo matemático aqui para a gente poder ter ele. Colocar aqui as nossas variáveis, que é x1, x2, o z para representar a função objetivo, aqui é R1 e o R2. O z vai ser igual a 2 vezes x1 mais 3 vezes x2. Esse aqui vai ser igual a 3 vezes, desculpa, 3 não, 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. O limite é 8. Esse aqui vai ser igual a 3 vezes x1 mais 6 vezes x2. E o limite vai ser 18. Vou vir aqui no menu, ferramentas, solver. Tá. Função objetivo vai ser essa. Eu quero o problema de maximização. As células variáveis vão ser essas duas. Isso aqui eu estou excluindo porque eu estou aproveitando a planilha que eu apaguei. Ele ficou com o modelo aqui que ele lembrou do anterior, né? Restrições. Essa daqui tem que ser menor que 8. E essa aqui tem que ser menor que o 18. Não negativas, tá? Vamos salvar ele. Sempre é bom salvar para se o computador travar, você não perder o que foi feito. E vou mandar resolver. Aqui eu vou pedir para manter a sua resolução e vou escolher a resposta, a sensibilidade e o relatório de limites. Tá? Então todos eles são gerados aqui. O relatório de resposta, o valor do z tem o valor 10, x1 igual a 2, x2 também igual a 2. Tá? E a folga aqui em ambas as restrições foi 0. Justamente você viu que consumiu tudo e gastou ele tudo. Tá? Relatório de sensibilidade. O que ele mostra para a gente? Ele mostra variações que são sensíveis ao nosso problema. Então, por exemplo, a gente tem a questão do valor de cada uma das variáveis, tá aqui x1 e x2. Tá? O coeficiente da função objetivo deles que era 2 que era 3, né? 2 para x1 e 3 para x2. E aí se tem se permitido aumentar e diminuir. O que é se permitido aumentar e diminuir? É as faixas de valores para o qual você pode aumentar o coeficiente da função objetivo sem afetar o resultado. Então, por exemplo, o x1, se a gente tiver um incremento do coeficiente dele de até 1 unidade ou uma redução de até meia unidade, ele não altera o valor do FO. Então, ele poderia variar numa faixa de 1,5 a 3. Para o x2, o valor da função objetivo está em 3. Ele pode aumentar em 1 unidade e reduzir em 1. Então, ele poderia variar de 2 a 4, sem que haja modificações na solução ótima obtida. Aqui a gente já tem o que? O preço sombra. O que é esse preço sombra? É o quanto você pode aumentar uma unidade daqui que afeta a função objetivo. Então, por exemplo, a restrição 1 eu estou com um limite de 8 kg. Se eu aumentar em 1 kg, o valor da minha FO vai aumentar em 0,5. A restrição 2, estou com limite de 18 kg. Se eu aumentar em 1 kg, ou seja, aqui vai para 19, o valor da minha FO aumenta em 0,33. Enquanto que essa conclusão é válida? É válida para o caso de R1 por um aumento de até 4 unidades e uma redução de até 2. Ou seja, esse peso pode variar de 8 mais 4, 12, até 8 menos 2, 6. Então, de 6 a 12, essa solução seria válida.
Aqui a gente pode aumentar de até mais 6 e reduzir até 6. Então seria um intervalo de 12 a 24. Então, a primeira pergunta no exercício é determinar os preços atuais de M1 e de M2, bem como suas faixas de fiabilidade. M1 e M2 são as nossas matérias-primas. Então, aqui no relatório de sensibilidade, a gente vai olhar o preço dele. Está aqui, o M1 é a primeira restrição, então ele é de meio. E a faixa de variação seria justamente isso, 8 até menos 2 e até mais 4. Então, ficaria aqui a resposta. O preço dual de M1 é 0,5, variando entre 8 menos 2 até 8 mais 4, então de 6 a 12. 6 e 12 quilos. O preço dual de M2 é 0,33, variando entre 12 e 24. Segunda questão. Suponha que 4 kg adicionais de M1 podem ser adquiridos ao custo de 30 centavos por quilo. Você comentaria essa compra adicional? Então vamos lá. Se a gente for aqui olhar o M1, cada quilo adicional aumenta 50 centavos o nosso preço. Se a gente vai adquirir ele por 30 centavos, a gente vai ter que ir com um valor menor que aumenta o valor da FO. E como o nosso limite aqui pode aumentar até 4, então a resposta é sim, eu recomendo essa compra, pois o preço sombra é maior que o 0,30 centavos. Então sim, eu recomendo esta compra, pois o preço dual de M1 é maior que 30 centavos. Próxima. Qual o valor máximo que a empresa deve pagar por quilo de M1? O M1, cada quilo, aumenta o valor da sua FO em 50 centavos. Então, o máximo que pagar para ele é um valor inferior a 50 centavos. Se você pagar igual, ele vai perder, ele vai empatar, né? Então, se ele pagar até 50 centavos. O valor deve ser inferior ao preço dual de M1 ou seja, determine a receita ótima se a unidade de M2 for aumentada em 5 kg. Então, M2 aqui é 18, mais 5 kg está dentro da faixa de limite. Então, M2 vai para um total de 23 kg. E cada unidade dele vai aumentar em 0,83. Então, o preço vai ser o quê? Vai ser 5 kg vezes preço dual de M2
E aí só vai ser essa conta de 5 vezes 0,33. Vezes 0,33. Como teve um arredondamento aqui, eu vou colocar aqui aproximadamente. Agora que a gente respondeu as nossas 4 perguntas, vamos fazer uma segunda parte do exercício, que é o quê? Vamos transformar isso daqui num problema dual. Então, isso daqui vai ser o primal, vamos copiar ele aqui e vamos colar aqui numa planilha, só para a gente poder fazer as contas. Tá. Esse vai ser o nosso problema primal. Primeira coisa para transformar ele em dual, colocar ele na forma padrão. Então a gente copia, cola, vamos colocar ele na forma padrão. Essa parte aqui de cima não preciso colocar por enquanto, tá? E a gente precisa completar. Essa restrição é do tipo menor ou igual, então eu vou somar aqui mais um x3 para ela ficar do tipo igual. Como eu somei esse x3 aqui, eu vou colocar aqui também mais 0x3. Essa restrição de baixo é do tipo menor ou igual também. Então eu vou somar uma outra variável aqui que eu vou chamar de x4. E aqui eu vou estar somando também uma variável 0x4. Assim eu vou estar colocando aqui naquele formato de matriz, igual nós vimos em aula. Aqui vai ficar 0x3 mais 0x4. x1, x2, x3 e x4 tem que ser maiores ou igual que 0. Isso daqui não precisa definir agora não. Tá? Então agora nós temos nosso modelo no forma padrão. O que a gente vai fazer agora? Cada restrição dessa vai ser equivalente a uma variável dual. Então aqui, por exemplo, vai ser o que a gente vai chamar de y1 e esse daqui de baixo vai ser o que a gente vai chamar de y2. E agora, cada variável primal, que seria x1, x2, x3, x4, vai virar uma restrição dual. E cada restrição primal, que é essa y1 e y2, vai virar uma variável dual. Então a gente copia, cola aqui embaixo, tá? E vamos começar a inverter ele. Tá? Primeira coisa seria bom se fazer, vamos acompanhar aqui, para a gente poder ver como que a gente faz as transformações. Então aqui, ó, todo problema que é primal, maximização, vira minimização. Se é minimização, vira maximização. Então a gente inverte o sentido. Como esse daqui é maximização, ele vai virar minimização. Esse problema não é mais a mesma função objetiva, então eu vou chamar ela de W, que é o problema dual agora. Para cada variável aqui, a gente vai ter agora que o y1 e o y2. Então aqui a gente vai ter y1 e y2. Como são só duas restrições, ele passa a ter somente duas variáveis. Qual vai ser o coeficiente dele? Vai ser o valor que estava aqui ao lado direito. Então no caso vai ficar 8 e 18. As nossas restrições agora, cada uma delas passou a ser uma variável. E, consequentemente, cada variável vai virar uma restrição. Então, aqui a gente vai ter uma restrição que era o antigo x1, outra que era o antigo x2, tá?
E a gente vai ter uma também para x3 e para x4. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. A variável primeira restrição vai referir a x1. x1 antes estava na coluna, agora ele virou uma linha. A coluna dele, o limite dele é o que? Era 2, que era o valor que estava na função objetivo. Então aqui a gente vai ficar 2. A função objetivo de x2 era 3, vai passar a ser 3 aqui. Aqui passa a ser 0. E aqui passa a ser 0 também. As nossas variáveis aqui, aí vão passar o que? A ser o y. Então aqui na coluna dele era 2, vai ser o nosso limite que está aqui. E aqui dentro, na primeira linha era 2, que era do y1, e na segunda era 3. Então vai ficar 2 vezes o y1 mais 3 vezes o y2. Para o x2 agora, aqui era 2 e 6. Então vai ficar 2y1 e 6y2. Tudo isso aqui igual ao 3. x3 era 1 e 0. Então fica 1y1, 0y2. O x4 era 0 e 1. Então vai ficar 0y1 e 1y2. Tá. Agora vamos prestar atenção em relação aos sinais. Todos os meus x eram maiores ou igual que 0 e era um problema de maximização. Então a gente vai olhar aqui na nossa tabela, está na página 32, problema de maximização. As variáveis de tipo maior ou igual que 0 viram um problema de minimização com as restrições maiores ou iguais. Então todas as minhas variáveis que eram maior ou igual que 0, que no caso eram todas, vão virar restrições do tipo maior ou igual. Próxima parte. Todas as minhas restrições aqui eram do tipo igual, tanto para y1 como y2. Então, restrições que eram problema de maximização igual, viram problema de minimização irrestrito. Então, as minhas variáveis agora são y1 e y2, que serão irrestritas. Próximo passo que a gente vai fazer agora, vamos copiar e vamos colar aqui embaixo. E agora vamos estar simplificando isso daqui. Então esse x1 aqui, eu posso deletar ele daqui. Esse também. Aqui fica 1 vezes y1. Posso deixar só y1, o 0 e y2 também posso apagar ele. Aqui a gente tem que y1 é maior ou igual que 0. Se ele é maior ou igual que 0, você não coloca que ele não é irrestrito? Ele é apenas positivo? Tá. Próximo, aqui é 0, y1 eu posso apagar. E aqui fica 1, y2, posso colocar só y2. E ele também é maior ou igual que 0, então ele também não é irrestrito. Então esse seria o nosso modelo dual. Então agora que a gente tem aqui o primal e o dual, nós vamos resolver eles. Vamos copiar aqui o primal. E vamos colocar aqui x1, x2, z, r1 e R2, que é 8 e 18,
o z vai ser igual a 2 vezes x1 mais 3 vezes o x2. O R1 vai ser igual a 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. E o R2 é igual a 3 vezes x1 mais 6 vezes x2. Tá? Deixar ele aqui. Vamos renomear isso aqui e chamar ele de primal. Vamos criar um outro aqui para dual. E a gente vai pôr o dual dele aqui do lado. Tá. Então aqui fica sendo primal. E agora aqui vamos fazer o dual. Vamos copiar o dual, colar aqui. E colocar aqui do lado. Igual a gente montou para isso, vamos montar para o outro. Então aqui vai ficar y1 w r1 R2. Aqui os limites é 2 e 3. Aqui vai ser igual a 8 vezes y1 mais 18 vezes o y2. R1 vai ser igual a 2 vezes o y1 mais 3 vezes o y2. E R2 é igual a 2 vezes y1 mais 6 vezes o y2. Menu, ferramentas, solver. Função objetivo está aqui. Eu quero esse problema de maximização. As variáveis são essas duas. E as restrições é que essa daqui deve ser menor ou igual que esta. E essa daqui deve ser menor ou igual que essa daqui. São não negativas. O dual agora aqui. Menu, ferramentas, solver. Função objetivo está aqui. Eu quero agora minimizar essas duas variáveis. Restrição, essa daqui tem que ser maior ou igual que esta, e essa daqui tem que ser maior ou igual que essa daqui. Lembrando que aqui o maior ou igual é a terceira opção, apesar de não aparecer esse sinal de maior ou igual. Então, se você colocar aqui até OK, você pode ver que aparece maior ou igual. Então, deixa eu fechar, salvar. Agora eu vou vir aqui no primal e vou resolver um de cada vez. Ferramentas, solver, está salvo, tinha deixado salvo, resolver. E vou pedir a sensibilidade dele, vou dar OK. Relatório de sensibilidade está aqui, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo, para a gente deixar ele guardado. No dual agora vou fazer a mesma coisa. Vamos lá no menu, ferramentas, solver, mandar resolver o dual também. O computador não aguentou, vou dar Ctrl Alt ESC para destravar. E vamos lá tentar mais uma vez. Se eu fechar aqui um pouco das coisas que estão abertas.
Aqui, como não tinha salvo aquela hora, vamos tentar resolver de novo. Salvo primeiro, menu, ferramentas, solver, resolver. Análise de sensibilidade que eu quero, dou OK. Venho aqui, copio o meu relatório de sensibilidade, vou analisar ele depois e vou colar ele aqui. Tá? Posso jogar isso aqui fora. Vou salvar. Venho aqui no próximo, menu, ferramentas, solver, resolvo. Bem, ele travou aqui novamente. Ctrl Alt S para destravar, aparece caveirinha, clique em cima, tá? E eu vou mandar ele rodar agora, mas vou parar a gravação antes disso. Agora estou retornando a gravação. Eu gravei ele sem estar gravando a tela, ele conseguiu resolver. Isso acontece muito, quando você está gravando a tela, você gasta muito processamento para gravar a tela, então às vezes você precisa parar a gravação para conseguir rodar algum programa mais pesado, como o caso do Solver. Pedir relatório de sensibilidade, vou dar OK. Vou vir aqui e vou copiar ele. Vamos colar aqui no Dual. Agora vamos analisar essas duas saídas que a gente tem. Então vamos lá. Lembra que no primal para o dual, quem era variável virou restrição. Então, por exemplo, aqui na variável x1 deu 2, x2 deu 2. Está aqui o valor delas no relatório de sensibilidade. E os preços sombra, ou os preços duais, de M1 é meio e de M2 é 0,33. Está aqui M1 e M2. Vamos olhar agora para o problema dual. O que aconteceu? Como cada restrição vira variável e cada variável vira restrição, eles estão invertidos. Então, o valor dele, meio e 0,33, na verdade, são quem? São os valores duais, os preços duais, né, o preço sombra do problema primal. E o valor da x1 e x2, na hora que a gente olha no dual, é o valor do preço sombra. Então, se resolver um problema dual para achar a solução de um primal, em vez de você olhar o valor de y e y2, você vai olhar o preço sombra de cada restrição. E aí você vai ter a mesma resposta deles. Tá. Por último agora, vamos pegar um desses problemas aqui que a gente calculou dual. Vamos copiar ele. Vamos vir aqui no LibreOffice. E vamos resolver ele usando o Solver. Não quis copiar. Às vezes isso acontece. Também quando você copia do LibreOffice para o TabPS funciona, mas quando você vai no caminho inverso, ele às vezes acaba falhando. Então vamos copiar manualmente mesmo. Vou vir aqui, vamos colocar aqui que vai ser mais rápido. Inserir, objeto ou fórmula. E é só copiar. Minimizar. W igual 8y1 mais 18y2 2y1 mais 3y2 maior ou igual que 2. Dois y mais 6y2 tem que ser maior ou igual que 3
E aqui por último, y1 e y2 tem que ser maior ou igual que 0. Tá? Então tá aqui o modelo copiado, é o mesmo. Agora vamos pegar esse daqui e vamos resolver usando o método simplex. Mas para vocês verem que não há muita diferença em você ver um primal ou um dual usando o método simplex. O procedimento é o mesmo. Então vamos, primeira coisa, colocar na forma padrão. Restrição é do tipo maior ou igual. Se é maior ou igual, eu vou somar uma variável artificial que eu vou chamar de R1 e vou reduzir uma variável de folga que eu vou chamar de S1. Aqui também é tipo maior ou igual, então vai ser uma coisa, vou somar R2 e diminuir S2. Então agora, em vez de ser só y e y2, a gente tem essas variáveis. Também temos S1, S2, R1 e R2. E na nossa função objetivo, se a gente fizer pelo método imigrante, como para a gente minimizar, eu vou somar um M R1 mais um M R2. Passando todo mundo do mesmo lado, ficaria W menos 8Y1 menos 18 menos M igual a 0. Montar o tabuleiro do simplex, aqui ficaria a base. Aqui a gente vai ter o W, R1, note que o W entrou para substituir justamente o Z, né? E R2. Aqui vai ficar W, Y1, Y2, S1, S2, R1 e R2. Depois a gente tem a nossa solução e a razão. Agora aqui para o W ficaria 1 menos 8 menos 18, S não tá, S2 não tá, R1, colocar um M grande, jogar 1000, por exemplo, R2 1000, solução 0. Aqui vai ficar 0, 2, 3, menos 1, 0, 1, 0 e 2. Aqui vai ficar 0, 2, 6, 0, menos 1, 0, 1 e 3. Só conferir se não copiou nada errado. Método imigrante, primeira transformação, a linha do W nova, né, recebe a linha do W anterior, mais M vezes a linha do R1, mais M vezes a linha do R2. Primeiro, como plano de minimização, a primeira a entrar na base vai ser a variável que estiver mais positiva. No caso aqui vai entrar y2.
Quem vai sair, a gente vai calcular a razão, tá? Coluna solução pela coluna de y2. Quem sai é a menor não negativa, que no caso é R2. E o pivô entre Y2 e R2 é 6. No lugar de R2 ficou Y2. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Travo o pivô. A nova linha do W é a linha do W anterior menos coeficiente da coluna do pivô. Trava a coluna. Vezes a nova linha do pivô. Trava a linha. Essa solução não é ótima, porque existem valores positivos nela. Quem entra é o mais positivo, que no caso é y1. Quem sai, a gente divide a coluna solução pela razão. Aliás, desculpa, a solução pela coluna do y1. A menor razão não negativa é 0,50, então vai sair R1. O pivô é o cruzamento de R1 por Y1, que no caso aqui é 1. Próxima iteração. Lugar de R1 entra Y1. Y1 é igual a nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Travo o pivô. A nova linha do W é a linha do W anterior menos coeficiente da coluna do pivô. Trava a coluna vezes a nova linha do pivô. Trava a linha. Essa linha não tem mais ninguém positivo, então a solução é ótima, onde y é igual a meio e y2 igual a 0,33. Pode observar que deu exatamente os mesmos valores que deu quando a gente resolveu usando o solver.